Jonas, capítulo 4. O texto da palavra do Senhor que diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, diante da Tua palavra estamos e queremos ser instruídos pelo Senhor. Que o Senhor fale com cada um aqui através do Teu Espírito, que o Senhor fale de acordo com as nossas necessidades, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, de maneira que, vendo com clareza, possamos saber o que o Senhor requer de nós, reconhecer quem Tu és e sermos a cada dia transformados por Ti, através do Teu Espírito e da Tua palavra que temos ouvido nessas oportunidades. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e que ouçamos a mensagem que tem a ver conosco, com a nossa situação, com as nossas ações diante do Senhor, e que à medida que sejamos transformados de acordo com o Teu Filho, Te glorifiquemos cada vez mais com as nossas vidas. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no último capítulo deste pequeno livro do profeta Jonas. É a quarta mensagem dessa série Graça Transformadora, o Evangelho segundo Jonas. E desde o início temos procurado compreender aquilo que Deus revela de si mesmo nestes capítulos, a maneira como devemos nos identificar com Jonas, com os marinheiros do navio, com os ninivitas, e agora aqui neste quarto capítulo a questão é o que o Senhor tem a nos dizer a partir desta passagem. Aqueles que acompanharam até o terceiro capítulo podem ter percebido que talvez o livro pudesse ser terminado no terceiro capítulo. A maneira como termina é impressionante. Parece que seria suficiente, não é verdade? O último versículo do capítulo 3 diz: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus queria que a mensagem chegasse até Nínive. Jonas
não queria. Deus, na sua soberania, fez o que foi do seu agrado para conduzir Jonas a fazer a própria vontade. Desde a tempestade, no momento em que é engolido e passa 3 dias pensando no ventre do grande peixe, até que se dispõe a orar. E no 3º capítulo, mesmo que contra a própria vontade, ele pregando aquela breve mensagem de uma forma muito rápida, isso demonstra sua má vontade, que Nínive seria subvertida. Então nós vemos a maneira como Deus conduz todas as coisas para que a mensagem chegue até ali em Nínive e como que eles reagem. Então a pregação de Jonas, aquela ação de Jonas, na verdade nós vemos o que Deus estava fazendo e por isso percebemos qual foi a reação. Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles aguardaram somente a misericórdia de Deus, porque reconheceram que nada poderiam fazer para salvarem a si mesmos. Então, mais do que o que Jonas deixou de fazer no 1º capítulo, o que ele fez no 2º capítulo e o que os ninivitas fizeram no 3º capítulo, eu espero que os irmãos estejam percebendo que o principal personagem dessa história é o que Deus está fazendo em cada uma dessas partes. E aqui no capítulo 4, isso se torna ainda mais evidente. Como eu disse, talvez pudesse terminar no capítulo 3 aqui. E se você comparar o último versículo do capítulo 3 com o último do capítulo 4, o capítulo 3 tem mais cara de final, não é? Eles se arrependeram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Conclusão aparentemente perfeita. Enquanto o último versículo do capítulo 4 de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Este é um dos exemplos que mais facilmente nos lembramos na Bíblia de passagens que parecem estar incompletas. Parece que falta alguma coisa. Não sei quanto a vocês, mas esse fim me incomoda. Parece que está faltando alguma coisa. Por exemplo, o Salmo 78 que vimos há pouco tempo. Aquele final do Salmo, parece que está faltando alguma coisa. Tratamos sobre isso. O final do livro de Atos também parece que está faltando alguma coisa e tem um motivo para ser assim. Quando tratamos sobre aqueles 3 que foram chamados para serem discípulos do Senhor e não vemos como eles reagiram, também nos incomoda. Eu queria saber como eles reagiram, cada um deles. Isso nos desperta curiosidade. E aí, semelhantemente, esse capítulo 4 de Jonas, esse incômodo, esse silêncio após o que Deus diz, que pode nos incomodar no sentido de que parece faltar alguma coisa, isso também tem um propósito. Mas para compreendermos o motivo para isso, precisamos tratar um pouco a respeito deste 4º capítulo. Inicialmente nos 4 primeiros versículos. Depois do que aconteceu com os ninivitas, nós lemos no início do capítulo 4, com isso o quê? Com o que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado? E essa palavra extremamente já apareceu lá no 1º capítulo, quando os marinheiros temeram em extremo ao Senhor. Fizeram votos, se consagraram ao Senhor. E agora Jonas está extremamente desagradado, né? Ele desgostou-se, ele ficou frustrado, e não somente isso, ele se irou. Por causa do quê? Versículo 10. Porque os ninivitas se arrependeram, e porque Deus
também se arrependeu no sentido de exercer misericórdia para com eles. Porque Deus não os destruiu, ele ficou irado. Porque eles se converteram, ele também não gostou disso. Então, nós vemos que Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Deus faz aquelas perguntas que são inesperadas, que ninguém nesse mundo daria ao ouvir palavras dessas dirigidas a si mesmo. O Deus, Criador de todas as coisas, que foi o que Jonas professou. O Deus grandioso, soberano sobre todas as coisas que Jonas demonstrou desde o primeiro capítulo. Pergunta: é razoável essa sua ira? E Jonas, ele não responde nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo com Jonas aqui. Ele pede que o Senhor tire a vida dele. Em outras palavras, eu prefiro morrer do que aquelas pessoas viverem. Que grande profeta, né? Qual é o objetivo de um profeta? Falar algo da palavra de Deus a quem Deus quer que se diga, ainda que isso seja muito difícil. E qual é o desejo de todo pregador em ser usado por Deus para que pessoas se convertam dos seus maus caminhos e que Deus salve vidas? E o que Jonas está fazendo? Completamente o contrário. Ele era um grande profeta. Ele é mencionado como o profeta que falou a alguns reis no contexto do povo de Deus, como falamos em Jonas capítulo 1. Mas aqui ele ficou frustrado porque o que estava acontecendo não era aquilo que ele queria. O Deus compassivo na salvação que está sendo revelado neste livro, nós vemos isso tanto com relação a Jonas, quando é salvo através do grande peixe, com os marinheiros que são salvos, mesmo com a incredulidade e com as práticas pagãs que eles tinham. E agora com os ninivitas, olha como Deus ele tem compaixão de pecadores. E Jonas, ele se recusa a aceitar isso. E diz: eu prefiro morrer do que presenciar isso. Provavelmente passou um tempo para que Jonas ficasse tão irado. Passaram-se os 40 dias e nada de fogo descer do céu. E ele ficou extremamente irado. Mas o que ele faz? Ele foge? Não. Ele ora. A primeira palavra de Deus a Jonas o desagradou e ele fugiu. E Deus, na sua soberania e controle sobre todas as coisas, ele move uma tempestade, preserva a embarcação, manda um grande peixe para abocanhá-lo e depois para vomitá-lo, para que ele continue o que ele deveria fazer. E todas essas coisas contribuíram para que Jonas ele fosse trabalhado por Deus. Eu disse às crianças que no 3º capítulo ele é arrependido, ainda no 2º, na oração, mas depois quando ele prega a Nínive, e eu disse às crianças mais ou menos arrependido, aquele arrependimento dele ainda não era perfeito, e é claro que nunca será perfeito, mas podemos entender como um arrependimento verdadeiro muitas vezes, quando é segundo a palavra de Deus. Aquele que fugiu da palavra de Deus e precisou ser acometido de uma tempestade, passar 3 dias no ventre do peixe para que então orasse, ainda que contrariado. Neste momento de ira, ele não foge,
ele ora ao Senhor. Já é possível ver alguma transformação em Jonas, um crente, profeta, que tinha dificuldades com relação a ver como Deus pode querer ter misericórdia com um povo tão vil, um povo tão maldoso como os assírios. E ele está sendo trabalhado por Deus aqui, por isso que intitulamos essa série como Graça Transformadora. A graça de Deus está salvando vidas como dos marinheiros, como dos ninivitas, mas é uma graça que também transforma aqueles que já pertencem ao Senhor. E aquilo que é a queixa de Jonas está no versículo 2 ainda. Ele justifica. Eu disse, não disse? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sei quem tu és. E em que ele se baseia para falar sobre quem Deus é? Um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, que se arrependes do mal. Um dos textos mais claros que é uma referência a isso, não é o único, é o texto de Êxodo, quando Moisés quer que Deus se revele a ele de um modo ainda mais intenso, mais claro, ver a face de Deus. E Deus, ele revela a si mesmo dizendo que é um Deus misericordioso. Quando Deus revela a si mesmo, ele se revela como um Deus misericordioso, tardio em irar-se, um Deus clemente, longânimo. Então, Jonas sabe quem Deus é. E para ele isto é o problema. A sua falta de perspectiva da situação faz com que ele se queixe de quem Deus é. Ele declarou que Deus era o Criador. E agora ele declara quem é Deus em forma de queixa, dizendo: eu prefiro morrer do que os ninivitas viverem. E a pergunta de Deus é razoável, a sua ira não encontra resposta até aqui. Nós vemos que a tendência do coração humano, por sermos pecadores, é quando somos contrariados naquilo que acontece na nossa vida, ou quando temos o desejo de que algo aconteça e somos frustrados, e aquele que é descrente, não quer nem saber de Deus, parece que vai tudo bem com ele. Lembram-se do Salmo 73? Eu tento servir a Deus e eu só me dou mal. Só sofro injustiça. Mas aquele que não teme a Deus parece que vai tudo bem. E o próprio salmista vê que não era exatamente isso quando ele comparece diante da presença de Deus. E este é Jonas, alguém que está irado porque Deus não fez a sua própria vontade. E Deus, ele poderia, ao invés de fazer descer fogo do céu sobre Nínive, descer sobre a cabeça de Jonas, por causa do seu atrevimento. Mas Jonas é um filho que deve ser corrigido, que deve ser disciplinado. Deus, ele orienta, ele ensina os seus próprios caminhos, como lemos na liturgia, aqueles que o temem. E essa pergunta é para ensinar Jonas: é razoável a sua ira? Você está irado porque eu não matei, o texto diz, 120.000 pessoas? E Deus vai ensinar a Jonas o quanto ele é egoísta. Como o amor que ele expressa a Deus e ao próximo que está perdido deve ser visto em uma outra perspectiva, não do amor próprio, mas da perspectiva do amor que Deus revelou a ele mesmo. E então, no versículo 5, vemos que Jonas sai da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Parece que Jonas não queria acreditar, né? Com certeza, agora que os ninivitas viram, talvez, né? Jonas tenha pensado algo dessa natureza. Agora que viram que não foram destruídos,
Vai que eles voltam aos caminhos anteriores e Deus aí vem e os destrói. Talvez ele tivesse alguma expectativa de mudança. É isso que eu quero dizer. Então ele sentou e talvez com uma expressão emburrada, né? Jonas estava ali emburrado, braço cruzado, procurando o próprio conforto ali numa sombrinha, fazendo uma enramada, como se fosse uma armação para fazer sombra, e ele ficou olhando aquela cidade, ainda contrariado. Então o que Deus fez? O Deus que é compassivo na salvação é também um Deus soberano sobre a criação. E através da sua compaixão na salvação e da soberania na criação, Ele ensina aos seus filhos quem Ele é, qual é a sua vontade e quais caminhos Ele tem para nós. E então, versículo 6, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Apesar da sua ousadia, na maneira que orou, de estar contrariado, irado, pedir a morte, Deus, para livrá-lo do seu desconforto, mas acima disso, para ensiná-lo, na sua soberania sobre a criação, faz nascer uma planta em pouco tempo e faz até uma sombra por cima de Jonas para o livrar do seu desconforto. Jonas, assim como eu e como você, era tão incapaz de suprir as próprias necessidades, de aliviar o próprio desconforto, que aquela enramada que ele fez não era suficiente para deixá-lo confortável. Então o próprio Deus envia algo para aliviar o seu desconforto. E mais uma vez nós vemos a expressão em extremo. No primeiro capítulo, em extremo os marinheiros temeram ao Senhor. No quarto capítulo, Jonas, extremamente irado, ficou por causa da não destruição de Nínive. E aqui ele se alegrou em extremo. Qual foi a outra parte do livro de Jonas que vimos Jonas alegre? E ainda mais se alegrou em extremo. Não vemos. Ele está feliz aqui. Como? Por causa que o seu conforto foi possibilitado por causa da planta. Isso demonstra que Jonas estava preocupado com ele mesmo. Ele não queria pregar aos ninivitas. Ele foi salvo no ventre do peixe. O seu povo foi salvo porque Deus fez aliança com Israel. Mas isso era só para ele e para a sua nação. Isso não deveria incluir outros, ainda mais seus inimigos. Então o fato é que ele se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, depois de um modo milagroso nascer uma planta, de um modo milagroso também, assim como o grande peixe, assim como o barco não partir naquela tempestade, assim como tantos ninivitas serem salvos com uma pregação tão curta de juízo, um verme sobreviveu ao calor que Jonas não estava aguentando. Matou uma planta de um modo instantâneo também e secou. E não foi somente isso que Deus fez. Não é o que o verme fez, ou o que Jonas fez, é o que Deus está fazendo. 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta
E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Como eu disse, Jonas queria ver descer fogo do céu sobre a cabeça dos ninivitas. Queria vê-los destruídos. Ele achava que eles mereciam isso. E ele ficou extremamente irado. Pediu a morte 2 vezes, dizendo ser um pedido razoável, porque tinha um sol na sua cabeça. Há quem diga que esse vento, ele é tão sufocante, ele é tão nocivo, que pode chegar a matar as pessoas. Por isso que há quem entenda, e é possível realmente, que foi um segundo momento em que ele chegou próximo à morte. Primeiro, quando foi lançado no mar, e depois aqui, com todo esse calor que ele está sofrendo. E quando Deus pergunta: é razoável essa sua ira? Ele diz: é razoável essa minha ira até a morte. Então, a gente deve parar para pensar no que Jonas está dizendo aqui. Por que Deus está fazendo essas perguntas e o que revela sobre o que Deus quer ensinar a Jonas, para que a gente possa entender o que Deus tem para nos ensinar também. Jonas se irou porque Deus não matou centenas de milhares de pessoas. E Jonas está irado porque Deus matou uma planta. Por ele, se Deus fosse fazer a vontade dele: Senhor, salva essa planta e mate mais de 120 mil pessoas. Que tipo de pessoa faz isso? Pedir a Deus um holocausto e salvar uma planta, para que tenha uma sombrinha e não ficar tão incomodado. Jonas, assim como eu e como você, ele tinha um coração pecaminoso, mesmo sendo filho de Deus, um grande profeta, mas nós somos por natureza pecadores e por isso egoístas. Amamos mais a nossa própria vontade do que a vontade de Deus. Essa é a nossa tendência. Amamos mais aquilo que nos dá conforto, aquilo que nos agrada, do que aquilo que Deus valoriza muitas vezes. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos são. Por isso, assim como aconteceu com Jonas, eu e você que tememos a Deus, devemos ser ensinados, instruídos por qual caminho nós devemos andar. E Jonas estava aprendendo. Ele já orou, ele já expressou o que estava no coração. Então Deus o respondeu, então era uma oportunidade de ser trabalhado. Jonas, ele viu a ação de Deus com relação à planta, na sua providência, na criação. O que Deus estava fazendo ao seu redor. E também viu o que Deus estava fazendo na vida de pessoas, salvando da morte, salvando aquelas pessoas do próprio inferno. Então, depois dessa resposta de Jonas, nós vemos o próprio Deus falando, nos versículos 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Desde o início nós vemos Jonas reagindo de alguma forma ao que Deus está falando ou fazendo, mas não aqui. Quando Deus diz: vai pregar em Nínive, ele foge para o lado oposto. Quando Deus diz assim, demonstra através da sua providência que ele deveria, se arrepender no ventre do peixe, ele demorou 3 dias para que depois orasse. Então Deus fala ou faz alguma coisa e Jonas tem alguma reação.
Quando Deus diz pela segunda vez, vai e prega contra Nínive, e ele vai, mas ele espera e se demonstra contrariado e irado porque Deus salvou aquela cidade. Naquele que é chamado o maior avivamento da história, como Deus salvou tantas pessoas num único evento com o mesmo tipo de pregação. Mas aqui nós vemos Jonas, que é o provável autor do livro, não reagindo mais. Imaginem depois Jonas registrando o que está aqui sobre a sua desobediência do primeiro capítulo, sobre a sua relutância até mesmo para orar no segundo capítulo, sobre como ele obedeceu a Deus de um modo tão indisposto como no terceiro capítulo, e como ele se irou de um modo tão mesquinho e egoísta como no quarto capítulo. Ainda que pareça faltar alguma parte aqui neste final, na verdade não falta. Esse silêncio deve gritar sobre o que está falando aqui nessa passagem. Deus está querendo ensinar a Jonas que se eu demonstrei misericórdia para com você, para com seu povo, eu também, como Deus soberano e compassivo, tenho o direito de exercer misericórdia com quem eu quiser. Do mesmo modo como os ninivitas eram pecadores, Jonas também era pecador, assim como eu e você também somos. Muitas vezes a gente entende, ou pelo menos demonstra, ainda que não declare, que alguns parecem ser mais merecedores de algo da parte de Deus, enquanto outros não. Estamos em ano de eleição. Será que um político corrupto merece a salvação de Deus? Dentre os vários grupos de minoria aí que aparecem na mídia e de um modo melindroso tem seus posicionamentos em relação à homossexualidade, em relação à polarização política, direita, esquerda, qual tipo de classe de pessoas nós entendemos que são imerecedoras de salvação? Talvez a gente até imagine, esse vai para o inferno direto. Ainda bem que eu não sou tão ruim quanto eles. Diante de Deus, todos estão na mesma situação por natureza, mortos em seus próprios pecados. Precisam rogar somente pela misericórdia de Deus. Porque se Deus nos desse aquilo que merecemos, não seria uma coisa agradável. Se Deus nos desse aquilo que pedimos, muitas vezes as consequências não seriam boas. E na vida cristã nós seguimos aquilo que o texto de Jonas nos diz. Do capítulo 1 nós aprendemos que nós sabemos o que precisamos fazer. Precisamos falar a respeito da mensagem do Evangelho. Precisamos zelar pelas responsabilidades que temos perante Deus, na nossa vida devocional pessoal, no zelo familiar, especialmente espiritual, mas também nas outras áreas. Com relação aos compromissos com a igreja, e a Deus, no contexto da igreja, nós sabemos qual é a vontade de Deus muitas vezes. E assim como Jonas, nem sempre fazemos. E é por isso que Deus muitas vezes levanta dificuldades, como levantou para Jonas, como naquela tempestade, e como em relação à planta, para nos disciplinar como filhos amados dele. No segundo capítulo, nós aprendemos que por causa da disciplina, por causa das dificuldades, das tribulações que Deus, na sua providência soberana sobre nós, Ele faz com que nos deparemos com essas dificuldades, a gente se volta novamente para Deus, a gente entende que precisa confiar mais em Deus e procurar orientação da parte de Deus. Mas isso às vezes não permanece por muito tempo. E no capítulo 3, aprendemos que, impactados com a disciplina de Deus,
Nós fazemos o que Deus pede, mesmo que de modo imperfeito e até com má vontade, muitas vezes. Mas temos a expectativa de que por isso Deus faça aquilo que a gente quer. Eu me arrependi, eu busquei a Deus, eu tenho procurado cumprir minhas responsabilidades, então é justo, não é, que Deus faça o que eu quero? Este foi o pensamento de Jonas. E no 4º capítulo nós aprendemos que na nossa vida, mais do que sabermos o que precisamos fazer e sermos corrigidos quando necessário, e aprendemos a andar pela disciplina nos caminhos que Deus tem para nós, mais do que isso, é importante que eu e você saibamos a ter uma visão de mundo, uma cosmovisão da perspectiva de Deus e da vontade de Deus. Por isso que eu pedi às crianças para que desenhassem Jonas e para simbolizar para elas o Senhor Jesus ao lado dele, olhando para a cidade, o ensinando a ver as coisas como Deus via. Jonas, você está preocupado com a planta que está em cima da sua cabeça? E ali há pessoas perdidas que estão em uma posição de destruição, e se eu quero exercer misericórdia, quem é você para questionar? Você sabe que eu sou Deus soberano e Deus compassivo. Nós sabemos o que Deus quer e somos ensinados, até disciplinados, a agirmos de acordo com a vontade de Deus. Mas devemos aprender, ao meditarmos sobre a salvação que Deus nos concedeu em Cristo, e ao olharmos para a realidade ao nosso redor da perspectiva de Deus, do que Deus está fazendo em nosso redor, como Ele tem cuidado de nós e do seu domínio sobre todas as coisas, eu e você devemos aprender a ter uma perspectiva de Deus. Não como Jonas, do nosso amor próprio, daquilo que queremos receber, ou de certas pessoas que amamos, que queremos que sejam salvas. Não é essa a perspectiva que devemos ter. Nós devemos ouvir o que Deus tem a dizer através da sua palavra. E com disposição, procurar conhecer quem é Deus e o que Ele exige de nós. Precisamos, como Jonas aprendeu no 2º capítulo, a ter comunhão com Deus através da oração. Devemos aprender a ter consciência de pecado e de que devemos ser santos como Deus é santo, assim como os ninivitas reconheceram que eram pecadores no 2º capítulo. Jonas se arrependeu, os marinheiros se arrependeram, Deus se arrependeu, Ele exerceu misericórdia, e Jonas ainda não tinha se arrependido como deveria. E devemos, e aprendemos isso no 4º capítulo, enxergando as coisas do ponto de vista de Deus, através da palavra, da oração e de uma vida santa, nós devemos andar perante Deus a cada momento de nossas vidas e andar como Cristo andou. O livro de Jonas parece inacabado. Nós não sabemos como ele reagiu a essas palavras de Deus. Entendemos que ele foi silenciado e que provavelmente ele se arrependeu e até registrou de um modo humilde este livro. Mas assim como nós dissemos na mensagem sobre os verdadeiros discípulos, mais importante do que como eles reagiram é como eu e você reagimos a essa mensagem. E a questão aqui do livro de Jonas também é essa. Como você reage à mensagem do Evangelho que vemos no livro do profeta Jonas? Você, sendo pecador, já se arrependeu dos seus pecados e, conhecendo a Cristo, já declarou a sua confiança nele e que sem ele você está perdido e é merecedor de condenação? E sendo um filho de Deus, sendo salvo, convertido, como Deus tem trabalhado na sua vida a cada dia? Jonas, ele passou um tempo sem orar, mas com o cuidado de Deus ele estava aprendendo a retomar sua prática de oração. Se é que podemos dizer assim. Ele, tendo ouvido a voz de Deus no início, a palavra de Deus, ele fugiu. E aqui ele ouviu
e foi silenciado. E ele agora, depois dessa palavra de Deus, se ele não tinha direito de exercer misericórdia com quem ele quisesse? Essa é a pergunta que deve ficar para nós no final dessa série. Quantas pessoas com as quais nos relacionamos que ainda não conhecem o Senhor? E que, se sabemos que devemos falar do Evangelho e não falamos, estamos sendo negligentes como Jonas. Ainda que não declaremos como ele, damos a entender que é indiferente se as pessoas serão salvas ou não. Que eu e você, ao meditarmos sobre o que consideramos aqui a partir dessas mensagens do livro do profeta Jonas, possamos zelar pela maneira como ouvimos a palavra de Deus, de orarmos sem cessar, de nos arrependermos dos nossos pecados e vivemos uma vida santa a cada dia, e de vivermos em piedade a cada dia, perante Deus, para a glória de Deus, não deixando de falar, de ter a expectativa de que aqueles que estão perdidos sejam salvos pela graça e misericórdia de Deus, assim como eu e você fomos um dia. Que Deus nos abençoe. Amém.